Olha só, a produção acadêmica da USP faz da Universidade de São Paulo uma das 100 melhores do mundo. E agora, na segunda reportagem da nossa série especial para você sobre os 90 anos da USP, as descobertas científicas que fazem a diferença para nós, para o Brasil e também para o mundo. As alamedas arborizadas dão à cidade universitária, na capital paulista, um ar tranquilo. Um contraste com as salas de aula e os laboratórios, onde ideias fervilham o tempo todo. O Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da USP acaba de comprovar que o DNA da população brasileira tem características únicas no mundo todo. O trabalho é coordenado pela professora do Instituto de Biociências, Lígia da Veiga Pereira, considerada uma das mais renomadas geneticistas do mundo. Ela foi pioneira na reprodução do primeiro camundongo transgênico e na produção da primeira linhagem de células-tronco embrionárias do país. A gente está agora para publicar os resultados dos sequenciamentos dos 3.000 primeiros genomas brasileiros sequenciados e é incrível porque, aliás, é lindo, né? A gente captura grandes frações de genomas de ancestralidade africana e indígenas. A gente encontra no brasileiro atual misturas de genomas africanos que pessoas não se encontram no continente africano e elas vieram se encontrar e se misturar aqui no Brasil. E essas novidades são preciosas para nos ensinar mais sobre biologia humana, são oportunidades de inovação para a gente poder, de novo, incluir a nossa população em medicina de precisão. Medicina, genética, computação. Os avanços em diversas áreas do saber vêm de longe, no espaço e no tempo. Isso que nós acabamos de ver é um gesto histórico. Quem trouxe este vidrinho para minha mão é o primeiro robô brasileiro, totalmente projetado aqui no Brasil e construído por 10 pesquisadores aqui na Escola Politécnica de São Paulo. O Laboratório de Poluição Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo se prepara agora para divulgar ao mundo a sua mais recente conclusão. Indica que os habitantes de São Paulo começam a ser atingidos pela poluição antes mesmo de nascerem. A análise permitiu aos pesquisadores chegar a uma conclusão importante: a de que quem estuda mais tem menos chance de desenvolver sintomas de doenças como o Alzheimer. A síndrome inflamatória sistêmica é uma doença rara. O que os pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram é que jovens que tiveram Covid também podem apresentar essa síndrome meses depois de terem sido infectados com um vírus. Década após década, o impacto das pesquisas feitas na Universidade de São Paulo reforça a sua reputação. Hoje ela é considerada uma das 100 mais importantes do mundo. Está entre as 16 que mais publicam artigos acadêmicos no planeta e produz uma em cada 5 pesquisas feitas no Brasil. Uma das mais importantes delas começou a ser desenvolvida na década de 1940, quando o pesquisador Maurício Rocha e Silva comprovou que o veneno da jararaca provocava a queda da pressão arterial. Já na década de 1960, o professor Sérgio Ferreira isolou do veneno o princípio ativo bradicinina, o que viabilizou a produção do captopril, medicamento antihipertensivo usado em todo o mundo. Para se ter uma ideia, em 2023 foram distribuídos pelo SUS 28 milhões de unidades desse remédio só no estado de São Paulo. O incentivo à pesquisa é uma preocupação da universidade desde o início. Este filme de 1959, feito no campus da USP, em Piracicaba, interior paulista, mostra como era o ensino dos jovens alunos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC. Aprendemos na cadeira de genética como se processa a polinização controlada do milho com o fito de obter linhagens puras para a sintetização posterior de híbridos. O Brasil deve muito às pesquisas feitas nos campos da ESALC, que são essas áreas experimentais aqui da universidade. Alguns dos estudos produzidos aqui ajudaram a transformar o país numa potência agrícola mundial. O novo desafio dos pesquisadores agora é tornar o agro brasileiro mais sustentável
E eles já estão demonstrando que a maneira mais eficiente de atingir esse objetivo é cuidando da saúde do solo. Maurício Querubim está entre os pesquisadores mais influentes do mundo, de acordo com o ranking feito em parceria com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele diz que práticas que protegem o terreno estão em alta na ciência. E essas raízes são fundamentais para que aquele carbono da atmosfera se fixe no solo e fique protegido aqui em função dessa ação radicular. Querubim dirige um centro de pesquisas agroambientais, o Sea Carbon, recém-criado pela USP com mais de 40 cientistas. Um dos estudos, em lavouras de cana-de-açúcar, constatou que vale a pena manter no solo parte dos resíduos da cana, a chamada palhada. Assim, o terreno absorve gás carbônico, o que diminui as emissões na atmosfera. O carbono na atmosfera ele é um problema, mas em excesso. Mas no solo ele tem um papel fundamental porque ele é fonte de cargas elétricas para retenção de nutrientes. Eu diria que saúde do solo é a base para nós termos uma agricultura mais produtiva, menos vulnerável aos eventos extremos que nós vamos ter cada vez mais frequentes e intensos nos próximos anos em decorrência das mudanças climáticas. Para financiar cerca de 16 mil pesquisas por ano, como foi em 2023, a USP tem um grande aliado. Só no ano passado, o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo desembolsou quase 600 milhões de reais aos projetos da USP. Mas mesmo na maior universidade do país, os desafios são imensos. O financiamento ainda é considerado insuficiente e a burocracia vista como um entrave. Tudo isso, junto com o valor baixo das bolsas, alimenta a saída de talentos. Não só pessoas que saem do país para desenvolver pesquisa, mas muitos professores e professoras estão saindo para o setor privado. Estão indo trabalhar porque os salários, considerando a formação no setor privado, eles são muito maiores em relação aos nossos salários. O meu laboratório, nos últimos 5 anos, teve uma debandada tanto para o exterior quanto para empresas privadas e institutos de pesquisa privados. Mudanças fundamentais para multiplicar a paixão pelo conhecimento. No fim do dia, o que a gente precisa é passar esse bastão do entusiasmo pela ciência para as novas gerações. Eu acho que essa é uma das atividades mais importantes que a gente faz, que vai aumentar, então, o número de cientistas no Brasil e fazer a ciência no Brasil ficar cada vez melhor, né, no longo prazo. E você sabe, esse bastão do entusiasmo tem tudo a ver com a valorização dos profissionais. A reitoria da USP diz que reconhece que cientistas qualificados têm deixado a universidade, entende que essa saída não é provocada apenas porque o mercado tem salários mais altos. Para a reitoria, em outros países, por exemplo, institutos de pesquisa ficam perto de fabricantes, o que criaria um ambiente favorável e mais atrativo para todos esses profissionais. Na reportagem desta quinta-feira, amanhã, o perfil da Universidade de São Paulo hoje e também os desafios para o futuro. 183 cursos, 8 mil vagas de graduação por ano. O campus que fica na região mais populosa e mais pobre da capital paulista. A queda no número de professores e funcionários. O maior bem dessa universidade são os recursos humanos. Quem são os estudantes da USP hoje? O perfil dos chamados uspianos só começou a mudar de verdade na década passada. Não dá para encontrar pessoas inteligentes que estudarem em escola pública e poder entrar na universidade. O meu sonho era estar na USP. Amanhã, aqui no JH